Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e hoje vamos fazer um exercício sobre o cálculo do pH de um ácido. A questão diz: calcule a percentagem de desprotonação e o pH de uma solução aquosa de ácido acético de concentração 0,1 molar. E como dado, temos a constante de equilíbrio do ácido acético, que vale 1,8 vezes 10 a menos 5 a 25 graus Celsius. Bem, primeiramente, consideramos que temos apenas o ácido acético. Nesse momento inicial, a sua molaridade em valores de molar é 0,1. Como isso aqui é uma solução aquosa, significa que no entorno desse ácido acético existem moléculas de água, formando interações, por exemplo, ligações de hidrogênio com a carbonila, com a ligação OH desse ácido. Portanto, significa que esse hidrogênio pode atacar uma dessas moléculas de água vizinhas para formar o produto da reação, que é H3O+, e o íon acetato. Então, significa que durante o processo vai diminuir, por isso o sinal negativo, uma certa quantidade X desse ácido, e vai se formar, por isso o sinal positivo, nas mesmas quantidades o íon H3O+, e o íon acetato. Bem, vai haver um certo momento que essa reação vai atingir o equilíbrio, e nesse instante, a molaridade que teremos do ácido era aquela que existia no início, 0,1, menos essa quantidade X que desapareceu, que desprotonou, para levar à formação do íon acetato e do íon hidrônio. Bem, neste momento, quando se estabelece o equilíbrio, podemos definir a chamada constante de equilíbrio. Isso aqui é uma fração, onde no numerador aparece a concentração das espécies que estão nos produtos, H3O+, e o íon acetato, elevados ao número 1 e 1, porque corresponde aos coeficientes estequiométricos. Aqui é 1 e aqui é 1. Dividido pela concentração do reagente, que é o ácido acético, elevado à primeira potência, porque aqui é 1. E ainda aparece aqui no denominador essa concentração padrão, que vale 1 mol por litro, ou 1 molar, para que essa fração fique adimensional. Muito bem. Então, o que vamos fazer agora é substituir esses valores das concentrações das espécies presentes nesse equilíbrio nessa expressão da constante de equilíbrio. Então, quando usarmos aqui no numerador concentração de H3O+, e o acetato x e x, no numerador vai ficar x ao quadrado, e aqui no denominador vai ser 0,1 molar menos x vezes a concentração padrão. Muito bem, agora vamos colocar aqui o valor da constante de equilíbrio, tá? Ela aqui apareceu. E agora a gente tem a oportunidade aqui de fazer a seguinte reflexão. Toda vez que a gente vai somar ou subtrair dois números, por exemplo, aqui no denominador, entre parênteses, tem uma diferença entre dois números, sempre é interessante comparar o tamanho desses dois números, para ver se é possível fazer algum tipo de aproximação nessa soma ou subtração. Bem, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Como a constante de equilíbrio é um número pequeno, significa que esse numerador é pequeno e esse denominador é grande. Portanto, isso significa que x, que representa a concentração de H3O+, também é um número pequeno. Daí a gente vai poder aproximar que 0,1 molar menos x, isso aqui vai ser aproximadamente 0,1. Bem, sendo assim, essa última fração aqui abaixo da tabela vai ficar como escrita aqui na última linha. E agora fica muito mais fácil calcular o valor de x. Para isso, vamos primeiro passar isso que está aqui no denominador dividindo para o lado esquerdo, multiplicando. Então, é isso que fizemos aqui. E em seguida vamos calcular a raiz quadrada. Quando você determina aqui o valor dessa raiz quadrada, descobre que isso aqui é 1,3 vezes 10 a menos 3 molar. Bem, vamos ver agora o que é que representa esse número. Esse número aqui veio como uma consequência dessa aproximação. Portanto, cabe-nos agora avaliar se essa aproximação ela é razoável. Observe que essa quantidade x representa exatamente a quantidade que desapareceu do ácido, ou seja, a quantidade que foi desprotonada do ácido, né, que levou à formação desse produto H3O+. Então, do ponto de vista percentual, comparado com o que existia inicialmente, que era a concentração de 0,1 molar, o percentual de desprotonação vai ser essa quantidade que formou de H3O+, em relação à quantidade que existia no início, multiplicada por 100. Isto representa 1,3%. Note, o que é que isso significa? Nessa aproximação aqui, significa que todo o material que eu tinha no início, o 100% dele, que era 0,1 molar, se eu subtrair de aproximadamente 1%, eu estou considerando que isso continua sendo 100%. Óbvio que isso não é rigorosamente correto, entretanto, é uma aproximação que facilita os cálculos. Bem, então você deve estar se perguntando, e quando que isso vai deixar de ser aceitável? Na verdade, não existe um valor assim, por lei determinado, nem um resultado matematicamente que limita esse valor.
Porém, um número que com muita frequência se considera aceitável é se esse valor desse percentual de desprotonação for até 5% do valor da concentração inicial. Como é este o caso, vamos considerar que essa aproximação é adequada. Portanto, agora podemos ir adiante e vamos calcular o pH. O pH é menos o log da atividade do íon H3 ou mais, e a atividade é o coeficiente de atividade desse íon H3 ou mais, vezes sua concentração, dividido pela concentração padrão. Bem, esse coeficiente de atividade aqui, pelo fato desse íon se formar em pequena quantidade, a gente pode considerar que esse íon aqui está bastante diluído, e, portanto, esse coeficiente de atividade vai ser próximo de 1. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente substituir aqui o valor da concentração de H3 ou mais, que determinamos agora há pouco, dividir pelo seu valor da concentração padrão, que é 1 molar, para chegar ao resultado que o pH é igual a 2,89. E observe que esse número está dentro da nossa expectativa, ele é abaixo de 7, de fato confirmando que essa solução é de um ácido, do ácido acético. Bem, então por este exercício era tão somente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos numa próxima oportunidade. Um forte abraço a todos.